Preso o traficante Tiago Rodrigues da Silva, o TH, chefe de uma das principais quadrilhas de roubo de cargas do complexo do Chapadão e da Pedreira, segundo a polícia. Quem conta pra gente é Jackson Silva. Pode rodar. O cerco foi formado em um dos principais acessos à casa do traficante ainda pela manhã. Policiais militares se posicionavam na frente da residência para impedir a fuga dos bandidos, uma vez que ele é apontado como um dos mais perigosos desta região. Estamos entrando na casa com exclusividade. A gente aqui entra na sala. A gente observa a decoração que foge do padrão da região. E o acusado está aqui, algemado. Ele estava com a família na sala quando foi surpreendido com a chegada dos policiais do Batalhão de Irajá, responsável pelo patrulhamento e inibição dos roubos de cargas nessa região. Com ele, os PMs encontraram este fuzil e 2 rádios transmissores. Tiago Rodrigues da Silva, o TH, era um dos traficantes mais procurados pela Polícia do Estado. O Disque Denúncia chegou a oferecer uma recompensa de R$1.000 por informações que levassem ao paradeiro dele. Ele foi localizado pelos policiais do Grupamento de Ações Táticas e do Serviço de Inteligência do Batalhão de Irajá. Além da cozinha, mostra aqui, Pedro, o banheiro do bandido também é todo decorado. A gente vê que tem aí material de luxo. Vindo aqui pelo corredor, o quarto onde ele costuma ficar com a família foi vasculhado. Olha só, os policiais precisaram revirar tudo porque o fuzil estava embaixo da cama. Olha só o cenário que os policiais encontraram para localizar esse armamento pesado. De acordo com informações, o bandido ainda chegou a correr aqui pelos fundos e tentou pular o muro, mas deixou o fuzil cair. Os PMs fizeram um cerco imediatamente e conseguiram localizá-lo. TH é apontado como chefe do tráfico da favela da Quitanda, uma das mais violentas do complexo da Pedreira em Costa Barros. Por causa dele, houve um racha na facção criminosa que controla aqui a região. Na ocasião, o bandido, conhecido apenas como Sassá, teria expulsado o TH daqui, mas o líder da facção o trouxe de volta. Ele é o responsável pelos roubos de cargas em todo o estado do Rio de Janeiro. O traficante chega à cidade da polícia, será encaminhado a Polinter e depois para o complexo prisional de Bangu. Caraca, meu irmão, desde a prisão daqueles caras lá que... Lembra que ficou sentado todo mundo lá na ADP, que ele encarava o cinegrafista? Há muito tempo eu não vejo um bandido que é preso que encara a lente de uma câmera como esse tal do TH aí. Carregosa falou importante. É claro que não é a solução, mas é uma quebra importantíssima, principalmente em roubo de carga, que hoje é o foco para você fazer o tal do cinturão contra a violência, né? Exatamente, Isabelle. Hoje a segurança pública do Rio de Janeiro teve 2 grandes vitórias, que foi a prisão do TH e foi a prisão do piloto, que também foi da Polícia Civil e essa da Polícia Militar. Ou seja, não foi o Exército, não foi Força Nacional, não foi grupo de apoio, foi a Polícia Militar e a Polícia Civil. Fizeram 2 importantes prisões no estado do Rio de Janeiro hoje, que vai ter impacto, sim, num trabalho continuado na diminuição da criminalidade do estado do Rio de Janeiro. Então você vê o seguinte: quando você tem minimamente estruturado, a polícia do estado do Rio de Janeiro dá resultado. E esse é um dos resultados, a desarticulação. O TH, obviamente, não vai acabar com o roubo de carga do estado do Rio de Janeiro, mas você desarticula, ou seja, quando você tira uma cabeça do povo, os tentáculos ficam desarticulados. E, a demora, porque agora continuam se debatendo. E agora eles estão perdidos, então exatamente é hora isso. que tem que cair dentro também. Eu vou ao vivo com o Jackson Silva, que tem informações também com o Blas. O Blas está com você aí, né? É importante a atuação, como disse o Carregosa, falou, da Polícia Militar. E quando eu falo, é isso que eu falo, e o que o Carregosa reforçou agora. É claro que a gente sabe que os caras estão empenhados do Exército, mas não é o Exército que vai conhecer o problema e que vai fazer a atuação. É investir em Polícia Militar e é investir em Polícia Civil. No caso hoje, esse grande golaço da Polícia Militar nessa prisão. Não é, Blas? Boa tarde para você, boa tarde para o Jackson.
Isabelle, boa tarde para você, boa tarde a todos. O Blas está aqui, vai explicar com detalhes sobre essa grande prisão. Essa prisão ela foi monitorada pelos policiais do Batalhão de Irajá. Eles tinham informações privilegiadas, fizeram um cerco na casa. Só para ter uma ideia, isso aconteceu ainda de manhã, essa casa dele fica numa rua principal, ali perto da UPA. Eu estive lá, nós acompanhamos com exclusividade todos os detalhes dessa prisão. A casa desse bandido é uma casa muito decorada, ela é completamente diferente das outras residências, uma vez que ali tem muita casa, pessoas que vivem, né, na situação de pobreza. Esse bandido, ele criou um racha na facção criminosa. Na época, o traficante Edmilson Ferreira dos Santos, o Sassá, que já estava preso em Bangu, estava incomodado com o TH, porque ele estava atraindo a visão da polícia para o Complexo da Pedreira, porque ele levava muito caminhão roubado para aquela região. E aí o Sassá pediu para que ele se retirasse de lá, mas aí depois os outros bandidos também que controlam aquela região acabou o chamando de volta. E aí sim, ele acabou elevando o número de roubos de cargas ali no Complexo da Pedreira. Queria só ressaltar que essa prisão se deve ao coronel Marcos de Lima, o comandante do Batalhão de Irajá, e o subcomandante Márcio Alexandre, que tiveram um êxito nessa prisão. Agora, Major Blas, explica pra gente, essa prisão desse bandido, ela é uma prisão significativa, porque ele, enfim, era o bandido que levava muito roubo de carga para aquela região, né? Boa tarde. Boa tarde, Isabelle. Não podemos deixar de falar que a ação do 41 é uma ação rotineira. O Batalhão de Irajá, ele constantemente atua nessas comunidades. Ele está inserido em uma região que é repleta de comunidades dominadas por diferentes facções criminosas que atuam umas contra as outras e também todas contra nós, contra a sociedade de uma forma geral. Seja no roubo de carros, seja no tráfico de drogas, seja também no tráfico de armas e principalmente hoje no roubo de cargas, que acaba influenciando, impactando os nossos bolsos enquanto cidadãos. E por conta disso é muito importante que a gente não perca essa legitimidade de atuar em comunidades. Nós temos observado que muitos segmentos sociais têm lutado constantemente para que a Polícia Militar, a Polícia Civil, fiquem inibidas, percam sua capacidade constitucional de atuar nessas comunidades, permitindo que, com a ausência policial, esses criminosos possam criar verdadeiros feudos. O TH era um claro exemplo disso. Você viu ali a sua casa, a sua construção, enquanto a população daquela comunidade vive na pobreza, vive na miséria. Ou seja, ele se faz valer de uma população miserável para poder oferir ganhos monetários. E com a retirada desse criminoso, sim, a gente desarticula essa quadrilha e é o momento de nós estarmos mais ferrenhamente atuando ali para combater o crime. Agora, Major, uma outra questão, que esses bandidos costumam também usar o termo social. Eles roubam as cargas, alimentos, por exemplo, distribuem para os moradores, isso para inibir qualquer tipo de denúncia. É uma situação articulada também. Até o presente momento, a gente não tem nenhuma informação de que as cargas sejam distribuídas gratuitamente nas comunidades. Sim, elas são vendidas a preços módicos, mas são vendidas. Ou seja, eles também ganham em cima do morador miserável que está ali naquelas comunidades. Isabelle? Major, primeiro que a gente está falando, além de uma prisão importante, de um ponto importante, de um gargalo que hoje se transformou no ponto principal de escoamento e, como você falou, não é nem de ação social não, é de venda mesmo de produto de carga roubada. Agora é importante a gente ressaltar e prestar atenção nas imagens, eu não sei se o senhor viu já as imagens da prisão, que o cara ele foi preso em casa, ou seja, fator surpresa, e ele não imaginava que poderia ser preso no dia de hoje. O que é importante é essa ação rotineira, mas de forma com inteligência em relação a você conseguir prender um cara desse dentro de casa sem que ele consiga se safar antes, como tantos outros conseguem, né? Isabelle, a gente não pode deixar de falar, como você bem disse, sobre a ação que foi extremamente cirúrgica. A gente não pode deixar de falar da participação social através do Disque Denúncia, nos passando informações e, principalmente, como você bem disse, ali a comunidade da Quitanda, ela funciona como um entreposto, ligando o varejo, o atacado ao varejo na questão do roubo de carga. Então, retirar o TH de circulação, atuar diretamente contra essa quadrilha é algo muito importante e o resultado nós já iremos observar. Eu agradeço muito as falas do seu programa, principalmente quando enaltece a expertise, a capacidade e o conhecimento técnico profissional das nossas forças de segurança.
Os policiais do Rio de Janeiro, eles já conhecem o terreno, eles atuam, eles só precisam de condições para poder deflagrar as suas operações e, sim, fazer o que tem que ser feito. Nós sabemos como fazê-lo. É isso que o Major Blas está falando, eu sei do que ele está falando. É que eu gosto sempre de ressaltar, e eu tenho liberdade para isso, e eu sei que o Major Blas e a sua equipe acompanham. Eu defendo, não é nada contra as forças, mas eu defendo que quem conhece a segurança do Rio de Janeiro, quem sabe com o bandido que está lidando, que é um criminoso sim, é uma organização criminosa, são esses caras, policiais militares do Rio de Janeiro e policiais civis do Rio de Janeiro. Como disse Marcelo Carregosa agora, quando você tem um investimento, quando você dá estrutura para esses caras que conhecem como ninguém, não desdenhando de polícias de outras localidades, mas que sabem fazer a segurança pública no local que é deflagrado pelo crime organizado, como acontece no Rio de Janeiro, quando você dá fomento para esses caras, acho que a Carregosa, assim como o Blas concorda comigo, você consegue operações de êxito como essa, como a prisão do TH, por exemplo, na Carregosa. Isabelle, nisso eu vou ser até bem honesto. Eu até desdenho, sim, um pouco determinados tipos de pessoas que estão vindo aqui para a Força Nacional. Porque quem conhece mais a área do Chapadão? É o policial militar que está ali na ponta do 41 ou é o policial que trabalha em Anápolis, interior de Goiás? Então, assim, essa realidade do Rio é uma realidade única. Então, tem que ter expertise única que só a Polícia Estadual do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Civil e a Polícia Militar tem. E o que acontece? Eu falo, a minha crítica em relação a todas essas intervenções, além de ser mais fogos de artifício do que qualquer coisa, é que eu me sinto, como agente de segurança pública, humilhado com o que acontece. Provavelmente os policiais militares também se sentem. Quando eu vejo, por exemplo, o Disque Denúncia fazendo uma propaganda do tipo exército na rua, fim da linha para os bandidos, eu me sinto humilhado, porque mostra que assim, eu sou incompetente, a polícia militar é incompetente, todo mundo é incompetente, agora chegou a solução mágica. Quando, na verdade, a gente só pede um mínimo de estrutura. O que a Polícia Civil pede e quer que a população bata a palma e cobre para a gente, é o que a Polícia Militar também quer. A gente precisa do mínimo de estrutura. Se der um mínimo de estrutura, a gente consegue fazer o trabalho. E hoje é um dia bem simbólico nesse aspecto. Você vê a Polícia Militar prendendo um gerente do roubo de carga extremamente importante para a segurança pública, e a Polícia Civil prendendo também o piloto, que é um criminoso extremamente importante para o roubo de carga, para o roubo de carros do Rio de Janeiro. Então, não foi com o Exército, não foi com Força Nacional, não foi com intervenção federal, não foi com nada. Foi a gente fazendo nosso trabalho, no tranco e barranco, a gente conseguiu fazer o trabalho. Então, assim, a gente só precisa de apoio e justamente que as pessoas olhem para a gente e falem, se vocês tiverem um mínimo, eu sei que vocês conseguem fazer o trabalho. E consegue, não é, Major Blas? E consegue, porque é o que a gente viu hoje, como disse aqui o Carregosa, 2 exemplos claros que a gente está reforçando aqui, né? Bem, unimos aqui as 2 assessorias de comunicação, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, com o Baroni. A gente entendeu por bem, seguindo orientações superiores também, de unir as 2 prisões e mostrar, e a gente poder realmente mostrar essa ação, essas 2 ações que não foram ações conjuntas, mas que mostram sim a rotina dessas forças policiais, que estão dia a dia na rua combatendo o crime, buscando a melhoria para a população, retirando esses criminosos de circulação. Então, 2 prisões de impacto, não poderíamos deixar de falar sobre a integração, a ação em conjunta, mas mostra realmente a rotina dessas polícias, que estão diariamente nas ruas. Agora, Major, Isabelle, só uma pergunta para ele importante, que o bandido estava com um fuzil, e aí foi importante, tão rápido, conseguiu atirar na polícia em função do cerco que foi montado rapidamente, né, Major? Isso é um aspecto que tem relação principalmente com a segurança do policial. Toda operação bem planejada, operação que conta com um grande efetivo, ela tira do criminoso a vontade de lutar. Então, o TH é um exemplo claro disso. Ao ver uma grande quantidade de policiais cercando a sua residência, ele investe na fuga ao invés de investir no combate. Também foi pego em uma situação ali que ele não lhe permitia grandes questões, porque ele estava no interior de uma residência e ele sozinho com a família e ele sozinho com o fuzil, ele não poderia fazer grandes coisas, mesmo estando com um fuzil. Logicamente, a gente está falando de um criminoso, mas um camarada que pensa, raciocina, e ele entendeu por bem ali realmente que fugir e vendo que não haveria possibilidade de fuga, se entregar.
instrumentos de pagamento. Fez a operação esse ano que você fez a série em relação à expertise de tráfico SA, o Blas deve ter acompanhado a nossa série de reportagens, e também sobre roubo de cargas. É importante ressaltar esse ponto onde foi a atuação, não é, Jackson? Ressalta isso também, não é, Major Blas? A gente falou em relação a isso, mas esse ponto que a gente não está só falando de violência de roubo de carga, como também a criminalidade com violência nessa região, o que abate diretamente na população que mora aí nessa região, né? Exatamente, Isabelle. As duas séries que o SBT exibiu, elas mostram um tráfico articulado, uma nova fonte de renda. Isso significa que a venda de drogas ainda é importante, mas o roubo de cargas passou a ser ainda maior para esses traficantes, né, Major? A Isabela citou muito bem ali. É uma ação bem ampla, diversificada por parte dos criminosos, mas ainda assim, lida diretamente com opressão de um poderoso contra um mais pobre, um mais fraco. A gente não pode deixar de lembrar que nesse complexo, um dia depois da morte da jovem Maria Eduarda, foi morta a menina Rosana. Rosana, a mesma idade de Maria Eduarda, 13 anos, foi morta por um disparo feito por um criminoso. E a gente não tem observado que grandes movimentos sociais estejam aí buscando realmente o causador dessa morte trágica e traumática de uma jovem. Então, impedir que essas comunidades se transformem em feudos é uma ação muito importante. E a única ferramenta para impedir que isso aconteça é através do emprego das forças policiais. A gente acompanhou várias operações ali no Complexo da Pedreira. Ali tem pelo menos umas 7 favelas violentas toda vez que a polícia vai receber tiros, seja a polícia militar ou a polícia civil. Hoje, por exemplo, é um aviso para os traficantes. Essas ações vão continuar. Que fique claro, esses criminosos serão buscados. As unidades policiais que atuam naquela região estão ali atuando diariamente e não irão parar. Agora, perto dali também tem um complexo do Chapadão, também responsável pelos roubos de cargas no estado. Somente neste ano foram 5 mil casos. Qual o próximo passo? Continuaremos atuando. Essa prisão da Polícia Civil ela foi muito importante porque atua diretamente, impacta diretamente na outra quadrilha, a outra quadrilha que atua ali também na região. Então, esperamos sim que um futuro melhor para os próximos dias. Obrigada, Muito obrigado, Isabela. Obrigada, Jackson Silva, pelas informações. Estou aqui falando, o sinal está começando a cortar, não sei se vocês perceberam. 12h20, a gente